Nós vamos abrir nossas Bíblias para Apocalipse, capítulo 2. Vamos ver um só versículo nesse primeiro momento. Posteriormente, nós vamos ver outros versículos desse capítulo. É bem provável que a mensagem vá começar hoje e não vá terminar, que eu pregue no próximo domingo ainda sobre esse assunto. O título da mensagem hoje à noite é Do Noivo para a Noiva. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, quem está dizendo isso é o Senhor Jesus Cristo, e ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à sua igreja. Vamos orar. Senhor Deus, queremos que nesse momento qualquer coisa que possa impedir a nossa audição de ouvir a tua voz seja removida. Se há algum pecado não confessado, se há alguma mágoa, algum ressentimento, se há falta de perdão em nossas vidas, se há algum tipo de desobediência ao Senhor. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique, que nós possamos ter nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dia 14/12/1997 foi um dia muito especial na minha vida. Foi um dia agitado, foi um sábado. Um dia com bastante correria. Naquele dia, eu, junto com a minha família, alguns irmãos da Igreja Batista Nova Vida, nós íamos para Campinas. O pastor Chon tinha uma van azul, antes daquela cor-de-rosa que vocês conheceram. Talvez alguns chegaram a conhecer uma van azul que ele tinha, daquela um pouco mais antiga, cabiam 12 pessoas. Então eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha irmã, meu cunhado eu não me lembro se ele foi ou não, alguns sobrinhos meus, alguns irmãos da Nova Vida. Saímos de Sorocaba e fomos para Campinas. Destino, Igreja Batista Regular do Jardim Florense. Naquela noite estava sendo realizado um culto naquela igreja, e era um culto de ação de graças, e naquele culto a Fabiana e eu iríamos firmar o nosso compromisso de noivos. Nós íamos trocar as alianças, planejando nos casar um ano mais tarde, dia 12/12/1998. E foi um dia bem assim agitado, bem interessante. Tanto no dia em que eu fiquei noivo, como no dia do meu casamento, o pastor fez algo interessante. Nós saímos de Sorocaba, eu estava acostumado a ir para Campinas só de ônibus, de carro eu não tinha muita noção. A gente se perdeu, não tinha GPS na época, nada, né? E o pastor começou o culto sem com que eu houvesse chegado. Então, quando eu cheguei lá com toda a minha família e irmãos, o culto já havia começado. E no dia do meu casamento, o pastor fez a mesma coisa. Houve um problema no salão em que a Fabiana estava se arrumando, e ele começou o casamento sem ela ter chego, irmãos. Então, no noivado eu me atrasei, no casamento ela se atrasou. Mas o que aconteceu no ano seguinte, em 1998, o ano em que nós havíamos planejado o nosso casamento? O primeiro semestre de 98 foi um semestre de muita oração e planejamento. A Fabiana ela entrou no seminário 6 meses antes que eu entrei, para fazer um curso com 1 ano a menos de duração. Então, naquele ano de 98, era o último ano dela no seminário, ela ia se formar em 98. No entanto, ela ia terminar o curso no meio do ano, voltando para a colação de grau só no mês de novembro. Então, aquele primeiro semestre, nós oramos muito e planejamos muitas coisas referentes ao nosso casamento. Terminou o semestre, a Fabiana voltou para a casa dela, e o segundo semestre foi um ano de muita oração
e de muita saudade. Porque aquele segundo semestre, de agosto até novembro, eu não gozava da presença física dela ao meu lado, né? Ela estava a mais ou menos 470 quilômetros de distância de onde eu me encontrava. Então, muita oração e muita saudade. E a gente conta algumas histórias hoje em dia, e algumas pessoas têm dificuldade de acreditar, né? Os mais maduros não, mas os mais jovens, eles não conseguem acreditar em certas histórias que nós contamos hoje em dia, porque eles nasceram nesse mundo, né, que nós temos hoje. Nós que temos um pouco mais de idade, a gente nasceu num mundo completamente diferente. Então, naquela época, telefone era uma coisa muito cara. Não era qualquer um que tinha. Lembram disso? Você tinha que entrar num plano de expansão, aí tinha que esperar, aí finalmente você tinha sua linha telefônica, era caro, então eram pouquíssimas pessoas que tinham telefone. Realmente era coisa de classe média alta, né? Não era muito comum. Então, nós não tínhamos telefone na nossa casa e a Fabiana não tinha telefone também na casa dela. Então ela estava longe, não tinha nem como ligar para ela. Não tinha nem como falar por telefone com ela. Celular, 1998, você só via em filme. Só via na televisão. Já existia. Mas não era algo comum, não era algo fácil de se ter, né? Eu me lembro que um dos primeiros telefones pré-pagos que surgiram foi da TES Express, lembra? Né? TES Express, primeiro telefone celular pré-pago, mas ainda era caro a compra do aparelho, por crédito não era barato ainda, então não tinha a celular. Internet, claro que existia, mas era a internet de escada. Lembra? Você começava a acessar a internet e fazia todo aquele barulho, pem, pem, até que você conectava. Mas se a gente não tinha linha telefônica, consequentemente também não tinha internet, né? Naquela época, um pouquinho depois, quando a gente foi ter linha telefônica e ter internet, vocês são mais antigos vão lembrar, lembra? Só entrava na internet depois da meia-noite. Por quê? Porque daí você pagava só um pulso telefônico, né? Não tinha internet, jovens, não era assim. Não dava para você se comunicar tão facilmente. O WhatsApp, nem pensar, não tinha. A única maneira que nós conseguíamos manter contato, sabe de que forma que era? A boa e velha carta escrita à mão. Você ia até o correio, você comprava o chamado selo social. Quem conheceu o selo social? 1 centavo. Né? Era o selo do seminarista, né, Priscila? 1 centavo. Você ia lá com 10 centavos e comprava 10 selos. Que maravilha, né? Selo social. A carta não podia exceder um peso. Você tinha que maneirar no número de folhas, porque se excedesse aquele peso, não podia ser mais o selo social. E era a maneira que nós nos comunicávamos, através de carta. Naquele ano, 98, de agosto a novembro, eu escrevi algumas dezenas de cartas. Toda segunda-feira eu separava um tempo e eu escrevia uma carta para a minha noiva, nós estávamos noivos. Eu escrevi uma carta para a minha noiva, falando como tinha sido a minha semana, falava um pouco das minhas expectativas por encontrar com ela, colocava o selo social e mandava para ela. E eu sabia que na quinta-feira daquela mesma semana o carteiro ia passar. E todas as quintas-feiras, quando o carteiro passava, mais ou menos 13h, ele trazia uma carta da Fabiana para mim. Então eu ia lá, pegava a carta dela, corria para o dormitório, abria a carta, lia 1, 2, 3, 4, 5 vezes,
Aí no outro dia eu lia de novo, no outro dia eu lia de novo, até que na semana seguinte eu fazia uma nova carta, respondia algumas coisas que ela tinha colocado lá, mandava para ela e ficava aguardando a carta dela. E essa rotina de escrever cartas, receber cartas, ela durou até a última semana do mês de novembro, quando a Fabiana voltou para o seminário, para a colação de grau, e ela se formou, e 2 semanas depois da formatura dela, nós nos casamos. Entramos de férias do seminário, e 12/12 de 98, nós nos casamos. Aquelas cartas eram cartas de amor, de um noivo que tinha um grande desejo de estar com sua noiva, mas que em função daquele momento, daquela circunstância, ele não podia estar com ela. Então a maneira como ele se comunicava com a sua noiva era através dessas cartas. E era motivo de alegria para mim receber as cartas dela. E também depois eu descobri, eu tenho um cunhado, na época ele tinha 5 anos, ele contava que toda quinta-feira a Fabiana também ficava lá na área da casa esperando o carteiro chegar, né? Trazendo uma carta minha, com notícias minhas. E quando ela pegava a carta, ela também se alegrava em receber notícias minhas. A palavra de Deus chama a igreja de a noiva de Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: alegremo-nos e exultemos, e demos glória a Deus, pois é chegado o casamento do Cordeiro, cuja noiva, que é a igreja, se ataviou, porque lhe foi dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Também Efésios capítulo 5, 22 a 32. A igreja é apresentada como a noiva de Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, a igreja também ela é apresentada como a noiva de Cristo. E nesse momento nós, que somos a igreja, que temos confiado em Jesus como nosso Salvador, nós somos a noiva de Cristo. E nesse momento, nós não estamos junto com o nosso noivo. Há um compromisso de Jesus com a igreja e há um compromisso da igreja com Jesus. E nós estamos aguardando a vinda do nosso noivo para nos unirmos a ele, para estarmos sempre com Jesus por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, o Senhor Jesus tem uma mensagem, tem uma carta de amor, tem uma carta de comunicação, tem uma carta de informação para a sua igreja. Esta carta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas especificamente aqui, em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós encontramos 7 mensagens que ele dirige à sua igreja, para a sua noiva. E através dessas 7 cartas, o Senhor Jesus, ele nos fala o que ele espera de cada crente que coletivamente compõe a sua igreja. Então, o que o Senhor Jesus espera que nós saibamos? O que ele queria comunicar através dessas 7 mensagens? Então, em primeiro lugar, Cristo quer que nós saibamos mais a respeito dele. Cada uma dessas 7 cartas começam com uma apresentação da pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Jesus diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros. Se você voltar para o versículo 20 do capítulo 1, ele explica que os 7 candeeiros de ouro são os 7 anjos das 7 igrejas. A palavra anjo, aqui literalmente o mensageiro. Era aquela pessoa encarregada de trazer a mensagem de Jesus para a igreja. O mensageiro de Deus, aquele que portava a mensagem para a igreja. O que a Bíblia diz? Essas pessoas que trazem a mensagem de Deus para a igreja estão onde? Na sua mão direita. E também fala, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus se apresenta como aquele que tem os seus mensageiros em suas mãos e como aquele que está no meio da sua igreja. Nossa reunião semanal, irmãos, não é uma reunião social. A nossa reunião semanal não é uma reunião vazia. A nossa reunião semanal não é uma reunião de encontro com pessoas. A nossa reunião semanal é uma reunião de encontro com o Senhor Jesus. E Ele quer que nós saibamos disso. Que quando o culto acontece, Ele está presente. Ele não diz assim lá em Mateus capítulo 18, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei com eles. Então Jesus quer que nós saibamos que Ele se faz presente na reunião, no culto da sua igreja. Quando a igreja se reúne, Ele disse que iria. E se Ele disse que iria, Ele vai. E a razão, irmãos, que eu venho aqui é essa. Eu me alegro todas as vezes que eu chego aqui e eu encontro os irmãos. Eu fico alegre, eu fico feliz de encontrar os irmãos. É estimulante, é encorajador para mim. Mas eu já cheguei em cultos aqui na igreja em que haviam poucos irmãos. E de uma certa forma, do ponto de vista humano, dá uma frustração. Mas sabe de uma coisa? Sabe por que eu vim aqui? Porque Jesus disse, eu sou aquele que anda no meio da igreja. Então o meu motivo de vir até aqui é porque Jesus disse que Ele estaria aqui. E quando você falta do culto, você deixa de se encontrar com quem? Com o pastor? Você deixa de se encontrar com os irmãos? Não. Você deixa de se encontrar com o Senhor que prometeu que estaria presente andando no meio da sua igreja. Então Ele quer que nós saibamos isso sobre Ele. Que Ele vem. Ele se faz presente durante os nossos cultos. Capítulo 2, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que sempre existiu. E, consequentemente, deve ser o motivo, a razão da nossa existência e da nossa vida. Deve ser aquele que em todas as coisas, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 18, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus se apresenta como aquele que deve ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Ele é o primeiro e o último, e Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Jesus quer que nós saibamos que Ele deve ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. Tem um hino daquele grupo Arautos do Rei, eu sei que alguns aqui conhecem, sei que no passado eles tiveram uma música bem conservadora e que recentemente a música deles não é mais conservadora como foi em uma outra época, mas eles têm uma música que é Se Ele Não For o Primeiro. E nesse hino fala, se Ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Se Ele não for o primeiro, o motivo do seu existir, você vai sofrer
Você vai, eu não lembro a letra agora, fugiu, não anotei. Mas se Jesus não ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida, nós estamos vivendo uma ilusão. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós achamos às vezes que na vida cristã nós enganamos os outros. Não enganamos. Faça um estudo no Novo Testamento, leia quantas vezes aparece essa frase: não vos enganeis. Nós nos enganamos, não é o outro. A vida cristã, quando não é vivida com Jesus sendo o primeiro, ela não é um prejuízo para o outro, ela é um prejuízo para si mesma. Então Jesus, ele quer que nós saibamos que ele deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele é o primeiro e o último, esteve morto e ressuscitou, e lá em Colossenses 1,18 fala: para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, que tornou a viver, que nos deu vida e, portanto, deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e verdadeira e mais cortante do que qualquer palavra de 2 gumes. Jesus quer que nós saibamos a importância da sua palavra para as nossas vidas. É através da palavra que sai da sua boca que nós somos dissecados. Fala em Hebreus 4,12. Ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de dividir entre juntas e medulas, e alma e espírito. É a palavra de Deus que entra na nossa vida, no nosso coração, e nos leva a discernir como nós estamos vivendo. E Jesus se apresenta aqui como aquele que tem a palavra de Deus na sua boca. Ele quer que nós saibamos que nós só iremos conhecê-lo através da sua palavra. Capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes como o bronze polido. Jesus é apresentado como o Filho de Deus, que tem autoridade para julgar. Ele tem autoridade para nos falar o que é certo, o que é errado, e pela sua palavra nos apontar o caminho que nós devemos andar e nos repreender, nos corrigir quando nós não estamos andando corretamente. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus é apresentado como aquele que está pleno do Espírito. Você pode olhar depois de Isaías capítulo 11, uma expressão da plenitude do Espírito Santo de Deus, como aquele que é pleno do Espírito e que está com os seus mensageiros. Capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7, Jesus diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Jesus, ele se apresenta como o Senhor das oportunidades de serviço cristão em nossas vidas. Ele fala: eu tenho a chave, eu tenho a autoridade, eu tenho a oportunidade para aqueles que querem me servir. E quando eu dou a oportunidade, não há oposição. E quando não é a minha vontade, também não adianta ir contra. Atos capítulo 16, Paulo decide: eu vou para a Europa. Eu vou pregar o evangelho na Europa. Mas durante a noite o que acontece? Deus dá a ele uma visão, ele vê um homem
E aquele homem fala: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo fala assim: tendo tido essa visão, entendi que essa era a vontade de Deus. E ele não vai contra a vontade de Deus, ele vai cumprir a vontade de Deus. Deus é o Senhor das oportunidades. Jesus é o Senhor das oportunidades. E finalmente, no capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel testemunha, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Jesus se declara como aquele que é aprovado por Deus, aquele que recebeu a aprovação de Deus para fazer a sua obra. A intenção hoje não é nós estudarmos a fundo cada uma dessas apresentações de Cristo. Tem muitos detalhes ricos aqui que nós podíamos nos aprofundar. Mas a intenção hoje é descartar a importância de conhecermos o Senhor Jesus. Ele é aquele com quem nós assumimos um compromisso, nos tornamos a sua noiva no momento em que nós o recebemos como o nosso Salvador. Às vezes, eu estou em algum lugar e eu começo a ouvir algumas pessoas a falarem sobre Deus. Sabe o que eu faço? Eu direciono meu ouvido para aquele lado, né? Aqui, eu direciono o ouvido e fico ouvindo o que as pessoas estão falando sobre Deus. E eu ouço cada coisa, irmãos. Pessoas falando cada coisa sobre Deus. Às vezes, eu ligo a televisão e coloco naqueles programas de religiosos que passam, né? Falo para os irmãos que alguns são muito bons, alguns realmente pregam a palavra e instruem, alguns vale a pena assistir, mas há outros que eles falam cada coisa que misericórdia. Mas até agora a gente está falando dos outros, né? Da pessoa lá na rua, na fila do banco, no mercado. Estamos falando da outra igreja lá que passa na televisão. Mas às vezes, irmãos, aqui na igreja, eu ouço irmãos falando. E cada conceito que eles têm de Deus que não está revelado nas Escrituras. Não é como Deus é. Não é como Deus age. E eu ouço às vezes falando. Às vezes é comigo. E aí eu tenho que ouvir, tenho que tentar ter um jeitinho, tenho que tentar ter um tato. E tenho que tentar falar, olha, não é assim. Não é dessa maneira. A visão bíblica de Deus e Jesus não é dessa forma. Nós só vamos conhecer a Deus, nós só vamos conhecer o Senhor Jesus, o nosso noivo, através da sua palavra. Da carta que ele deixou para nós como igreja. E quando nós, às vezes, vamos falar da Bíblia, nós, muitas vezes, não expressamos mais conhecimento das coisas de Deus ou da pessoa de Deus, porque não temos um relacionamento com Deus. O profeta Oséias, em Oséias capítulo 6, versículo 3, ele desafia o povo de Deus com essas palavras: conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. Não é só conhecer. Eu conheço a Jesus, eu sei quem Ele é. Quem Ele é? O Salvador. Amém.
Se você verdadeiramente confiou nele como seu Salvador, você iniciou sua vida cristã. Mas não só conheçamos, continuemos a conhecer. Os homens sabem falar de cor, né? Mateus 22, 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5,39, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e vereis que elas mesmas testificam de mim. O desejo de Jesus para a sua igreja, a sua noiva, aqueles que o receberam como Senhor, como Salvador de suas vidas, é que nós o conheçamos mais. E não tem outra maneira, irmãos. É somente através da Bíblia. Ontem eu gastei um tempo, já falei isso de manhã, conversando sobre política com um jovem. Depois de fazer uma avaliação dos prejuízos físicos que eu sofri com essa conversa, eu avaliei que outros prejuízos também eu sofri, né? Olha, tem tanto da Bíblia que eu posso falar, que eu posso ensinar e ser ensinado, que foi um tempo perdido, jogado fora. Ele tem a convicção dele, eu tenho a minha. Nós podemos estar nos instruindo sobre a palavra de Deus. Não estou dizendo que você tem que ser ignorante, que você não pode ter convicção, opinião, tá? Política, mas às vezes o nosso empenho é tão grande de debater, de convencer que a minha visão política é superior ao do outro, e aquilo acaba só gerando atrito, estresse, não edifica, não nos dá crescimento espiritual, gera um certo desconforto entre as pessoas. Nós podíamos estar nos edificando mutuamente pela palavra de Deus. Às vezes a gente gasta tempo falando de futebol. Chegou a Copa do Mundo. Que maravilha. E a lista do Filipão? E aí? O que você achou da lista do Filipão? E aí a gente se reúne, né? Eu gosto de futebol, eu assisto. Mas aí a gente se reúne e tanta coisa positiva da palavra de Deus que nós podíamos nos instruir, conhecermos mais a Deus, e nós fazemos o quê? A lista do Filipão. A lista do Filipão. E aí, se você quer conversar da lista do Filipão comigo, a gente vai falar, porque eu assisti a convocação, eu sei quem são os jogadores. Porém, às vezes a gente tem muito mais conhecimento de esporte do que da palavra de Deus. E outros assuntos vão. Nós nos interessamos por outras coisas. Né? Eu tenho meus hobbies, né? Eu tenho minhas manias. Uma mania minha são os meus broches de lapela. Comprei mais um brochinho de lapela, né? Outra mania que eu tenho, os irmãos sabem, é a questão do sapato. E aí, eu sei que certa cor combina com certa cor. E aí a gente fica lá discutindo, né? Falando... Né? Conhecemos tanto, buscamos conhecimento de tantas coisas fora da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala, conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. Primeira mensagem de Jesus para a sua igreja. Ele deseja que nós tenhamos mais conhecimento da sua pessoa, de quem Ele é e do que Ele faz por nós. E não tem outra maneira. Estava conversando com a Fabiana hoje à tarde, falando sobre alguma coisa, né? E aí tem aquela frase, né? Aquela palavra, osmose. Quem já ouviu a palavra osmose? Aprender por osmose, né? O que é isso? Osmose é um processo físico, químico, de troca de molécula, né? É uma coisa que eu confesso que eu fui lá pesquisar e cocei minha cabeça e falei, olha, se o Gilmar estivesse aqui hoje à noite ele ia saber, né?
que é esse processo químico, físico, de troca de molécula e tal lá. E aí eu peguei aqueles dicionários que explicam o que é que uma determinada frase quer dizer. Aprender por osmose quer dizer aprender sem gasto de energia. Essa osmose lá é um processo em que há essa troca de elementos, né? A Maria está estudando isso já, Maria? Já estudou? Vai estudar? Então, quando a Maria estudar, ela explica tudo isso para você, tá bom? Eu não sei. Mas, resumindo assim, osmose, aprender por osmose é usar um termo da ciência para dizer aprender sem gasto de energia. Não existe aprender sem gasto de energia. Não tem jeito. Se você quer aprender, o que você tem que fazer? Tem que se empenhar. E sabe qual é a parte do seu corpo que mais consome energia? Seu cérebro. É igual o processador do computador, né, Jaime? A parte que mais esquenta, que mais vai energia é o quê? O processador, onde está lá as informações passam por ali para serem apresentadas, né, no monitor lá. A parte do corpo que mais gasta energia, irmãos, é o cérebro. Não tem como aprender de Jesus por osmose. Não é só carregando a Bíblia embaixo do braço de domingo. Não é colocando a Bíblia na cabeceira da cama. Não é. Só vamos conhecer a Jesus pegando a sua palavra e examinando. E eu vou terminar contando essa história de uma ocasião, e você deve ter mil histórias semelhantes à minha. Fui no pronto-socorro do SUS, tive uma reação alérgica, estava me coçando inteiro. Naquela época, o PA era ali, perto do Pitico. Moradores da Vila Angélica lembram, né? Primeiro era aqui, na Avenida Ipanema, na esquininha, onde é uma clínica. Depois mudaram para lá, perto do Pitico, e finalmente aqui, na unidade pré-hospitalar. Naquela época era ali ainda. Eu fui lá com uma reação alérgica cutânea, me coçando, né? E fui lá, fiz a fichinha com a moça, aguardei, o médico me chamou, e eu entrei e ele perguntou: o que o senhor tem? Eu falei: doutor, estou com uma reação alérgica. Fui com camisa de botão, né? Para abrir, para mostrar para ele, né? Ele falou assim: não precisa mostrar, não. Vai lá, toma essa injeção. É examinar isso, irmãos? Né? Não. O que nós esperamos? Eu esperava que ele abrisse, olhasse, né? Fizesse uma cara de espanto, de admiração, explicasse alguma coisa para mim e por fim ele me desse a injeção. Examinar as escrituras, irmãos, não é só dar uma olhadinha rápida de relance de canto de olho, é algo mais profundo. E é através do exame das escrituras que nós iremos conhecer a Jesus Cristo. E ele deixou expresso aqui, na sua palavra, como nosso noivo, como aquele com quem nós estamos comprometidos, que nós temos que conhecê-lo mais. Vamos orar.